queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos hoje, como todos sabem, um capítulo novo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesta casa é lido na sequência. Terminamos um e logo a seguir damos início ao seguinte, porque todos os capítulos, além de serem muito ricos, são extremamente importantes para a meditação, para o amadurecimento do nosso espírito. Hoje, 19 de janeiro de 2009, 20 horas e 15 minutos no Brasil, começamos o capítulo 24, que para nós, sem que tivéssemos nenhuma programação a esse respeito, está muito ligado àquilo que hoje também se produziu e se está produzindo, com todas as deficiências naturais, da inexperiência, da falta de recursos, da simplicidade de efeitos. Apesar destas coisas, apesar desses limites, algo que a bondade divina permitiu que acontecesse. E é importante que se diga que na nossa instituição nunca nós fomos buscar coisas, buscar eventos, buscar circunstâncias que alterassem as rotinas das nossas tarefas. Aqueles que entraram no nosso site mensagefraternal.org.br poderão assistir à entrevista que fizemos recentemente, que foi ao ar na TV Jornal de Limeira e que está lá no site disponibilizada com a nossa fundadora, uma das que está encarnada, Elvira Tavares. E ali ela faz uma breve retrospectiva do que foi a nossa instituição desde quando extraoficialmente ela foi fundada, por volta do ano de 1961, tendo sido formalmente constituída em 1963, 2 anos depois. Relata a dona Elvira, no vídeo que qualquer pessoa que tenha internet pode assistir, que para nós é um dos mais tocantes por tudo aquilo que ali está escrito, está falado, está visto, está mostrado. Relata ela que o início da nossa instituição foi bastante difícil do ponto de vista das tarefas a serem realizadas. O primeiro Natal, a primeira festa de Natal, que neste programa vocês também poderão assistir, como foi a de 2008. No primeiro foram 5 famílias, eram 5 o número de famílias assistidas, e ela diz: em 1966 os sanduíches eram num bacião, uma bacia, aquelas bacias de alumínio antigas, e os sanduíches todos para as crianças, para as famílias, cabiam lá. A instituição era localizada em uma garagem. Esta garagem era metade deste salão, dividida ao meio. E ali as coisas tiveram início. Mas o grande problema do cristianismo na Terra não é recurso, dinheiro, não é espaço. O grande problema está descrito por Jesus em um dos seus ensinamentos do Evangelho: ser fiel no pouco. Na parábola dos talentos, o homem dá 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento ao outro, e viaja, dizendo: eu vos deixo estes recursos para que vocês trabalhem e me prestem contas quando eu voltar.
E então, na ausência do seu patrão, o primeiro que recebeu 5, trabalha e produz mais 5. O segundo a mesma coisa. Mas o último tem medo. Tem medo de perder o dinheirinho, tem medo de jogar fora ou de investir mal. Então, para precaver-se, enterra a moeda. Chega o patrão de volta, porque é sempre assim. Chega sempre o dia em que nós temos que prestar contas. O que tinha trabalhado, multiplicado este patrimônio, se apresenta diante dele com 10 moedas. O outro que tinha recebido 3 se apresenta com 6 moedas. E os dois escutam a mesma coisa. Bom e fiel servidor. Para os dois, o Senhor diz a mesma coisa. Porque foste fiel em pouca coisa, eu vos constituirei sobre muitas outras. Mas aí vem o último, que diz: ai, eu tinha medo do Senhor, porque o Senhor é muito rigoroso, o Senhor cobra onde não plantou e colhe onde não semeou, então com medo de perder eu depositei o dinheiro na terra, e aqui está, te devolvo o que é seu. Lindo isso, né? Lindo. Não é meu, não fiquei com ele, não usei para mim e estou te devolvendo. É a aparente virtude do preguiçoso, que se disfarça de diligente, de responsável, de devolvedor do patrimônio alheio, quando na verdade foi um omisso, um preguiçoso, uma criatura sem vontade. Então o homem lhe responde: se você sabia que eu era uma pessoa rigorosa, que eu iria cobrar de você, que eu iria exigir que você me desse aquilo que me pertence, você deveria então ter colocado esse dinheiro para render, porque é meu. E quando eu voltasse, me apresentasse o dinheiro com o lucro, que o banqueiro iria pagar. Você não teria trabalho também, você não teria que suar a camisa, mas você ao menos teria demonstrado o interesse por aquilo que não era seu. Servidor mau e preguiçoso, diz o patrão a ele. Servidor mau e preguiçoso. Tire-se o talento que ele possui e entregue ao que tem 10 talentos. Outra lição importante. Aí, nesse momento, já começa a valer o que o patrão diz aos que trabalharam. A vós que fostes constituído sobre pouca coisa, eu vos constituirei sobre muitas outras. Já começa aí. O patrão retira do que não tinha mais do que 1 talento, já o entrega ao que tinha produzido 10 talentos dos 5 que recebera. Agora ele já tem 11 para continuar multiplicando. E enquanto aquele que não tinha 1 somente, agora não tem nada. E ainda perdeu a confiança. Naturalmente que, colocadas estas questões na moeda, no dinheiro, nós temos um panorama, nós temos uma ambiência. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo explicita esta parábola, fazendo-nos entender que todos os filhos de Deus receberam talentos em uma vida como esta, para que multiplicasse. Talentos que são exprimidos não somente pelo valor material do patrimônio, às vezes é também, mas talento que é expresso pela inteligência, pela capacidade de falar, pela destreza manual, pelos músculos que funcionam, pelos dedos íntegros, pelos braços, pelas pernas, pelo tempo, pela facilidade da lucidez do pensamento, pelo sentimento generoso, pelo discernimento das coisas, pela capacidade de ver. Talentos que cada um de nós, se formos elencá-los, teremos muito mais do que 5. E então o Senhor vai embora, ou seja, nos deixa sozinhos. O ir embora do patrão é exatamente nos entregar os talentos e nos deixar livres.
Porque uma coisa é a gente trabalhando debaixo do olhar do chefe, não é? Você lá e o outro está lá com a espingarda. Você lá tendo que fazer a coisa e o patrãozão só olhando, passando de vez em quando. Outra coisa é você não ter o patrão viajou. Ai, quando sai o gato, né? As ratazanas se divertem, mostram quem são. Parece filho longe do pai e da mãe, não é? Quando tem pais muito rigorosos, as crianças ficam todas certinhas quando os pais estão perto. Mas é só sair quem o fiscaliza, pronto. Não respeita nada, não respeita ninguém. Então o Senhor nos dá os talentos e se ausenta, para que nós, pelos nossos frutos, pelo nosso esforço, à sua volta, pudéssemos apresentar o resultado concreto. Isso não é palavrinha, isso não é ideal. Não, Senhor, é que eu queria, eu tinha um plano. Olha o plano que eu fiz com essa uma moeda que o Senhor deixou comigo. Olha, eu risquei aqui, fiz os desenhos. Que lindo. Mas disso o que você planejou, o que você fez, enterrei o dinheiro. Porque se eu também perdesse esse dinheiro, não dava para fazer plano nenhum. E agora que você tem o dinheiro e tem os planos, como é que você vai fazer? Não sei. Porque, claro, nunca tentou. Não quis tentar. Não quis pelo menos multiplicar aquilo, entregando para alguém que saiba trabalhar com o recurso. Assim, esta parábola é para nós. Para aqueles que, entendendo a mensagem do Senhor, através do Evangelho, podem observar-se aquinhoados. Você pode ter uma dívida no banco. Você pode ter um monte de carnê para pagar. Você pode estar com o seu nome sujo no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, porque agora que estamos na internet mundial, temos que explicar tudo o que é o SPC no Brasil. Aquele que, se você fica devendo e cai na insolvência, o órgão te denuncia para todo mundo consulta lá, o fulano está com o nome limpo? Não, está mais sujo que pau de galinheiro. E aí ninguém vende mais para ele. Então, você pode estar nessa condição hoje, mas de todos os talentos e todas as riquezas que você poderia se achar possuído, você só não tem uma: a material. Se você anda, você tem a outra, da mobilidade. Se você fala, você tem a da conversa. Se você escuta, você é capaz de usar a riqueza da capacidade de ouvir para fazer algo de bom. Se você enxerga, igualmente. Se você tem condições de trabalhar e de atuar, a mesma coisa. Você tem, vamos fazer de conta, dos 20 talentos, só um a menos, que é a facilidade material. E se for pensar muito bem por que está nessa pindaíba, por que está nessa corda no pescoço, é porque não se controlou. É porque comprou demais no fim do ano, deu presente para Deus e o mundo, gastou demais porque viu todo mundo comprando e teve vontade e não resistiu, e aí fez conta até o Réveillon de 2010. Mas isso é opção nossa, não é que Deus nos obrigou. Então, dos 20 talentos que eventualmente poderíamos contabilizar em nós, temos só 19. E o único que nós jogamos fora foi por vontade. Podemos dizer que somos pobres? Podemos dizer que isso não se aplica a gente? Mas é que eu estou doente, eu tenho uma dor assim nas pernas. Você não tem a saúde. Não vamos questionar aqui em que grau você perdeu a saúde. Porque para algumas pessoas, a unha encravada é motivo para ela ficar na cama. E outras pessoas com cânceres estão trabalhando. Há uma diferença, mas vamos fazer de conta que você perdeu a saúde. Aí você entra no nosso site. Maldito site esse desse cara. Não, tudo está lá nesse site. E vai no programa Presente de Natal. O programa que nós fizemos com uma pessoa que com 10 anos de idade contraiu a hanseníase. Sabe o que é? Com 10 anos, em 1961, ser leproso ou leprosa?
A gente mal sabe o que é ser gripado, mal sabe o que é ter enxaqueca e já acha que é o fim do mundo. Está lá a entrevista que fizemos com a nossa irmã Neuza, que está encarnada, viva, aqui em Itu, no leprosário de Pirapitingui, no Hospital Francisco Ribeiro Arantes. E ela nos conta que dos 10 aos 15 anos, Hanseniana ficou internada em hospitais desse tipo em 1961, por aí. O que era muito diferente do que é hoje, para pior. Com 5 anos de tratamento, a doença estabilizou-se. Por ter ficado no leprosário 5 anos, ela passou a ter vontade de ser enfermeira. Saiu dali, lutou, pobre que era, e fez um curso de enfermagem, técnica de enfermagem, auxiliar na época. Formou-se como auxiliar de enfermagem e trabalhou em hospitais de hansenianos, cuidando deles. Trabalhou nos hospitais de hansenianos, sadia que já estava, por 32 anos, somando os diversos hospitais por onde passou. No total, é mais ou menos isso de tempo que ela conta. Aí, por volta do ano de 1982, 83, ela que já tinha poucos problemas na sua vida, se viu acometida de uma enfermidade na coluna, uma hérnia de disco, que a levou para a cama. Contou-nos pessoalmente, isso não está no vídeo, que o seu médico, espírita, generoso, humanista, Dr. Nubor Facuri, de Campinas, levou-a com a equipe que podia operá-la ao hospital em Botucatu, onde ela se formou como estudante na faculdade de Botucatu. Fizeram nela todos os procedimentos gratuitamente. E ela, por mais que Dr. Nubor tivesse se esforçado, ele a chama e lhe diz: minha filha, não será possível que você volte a andar. Todos os recursos que nós nos dispunhamos a aplicar em você foram aplicados. E ela então, vendo o tamanho do amor de todos os médicos, enfermeiras que estavam ao seu lado, poderia se achar uma pessoa azarada, no mínimo, uma pessoa revoltada contra a vida. Já não bastou tirar o mico com 5 anos ou com 10 anos e ficar 5 anos como hanseniana no hospital, e depois ter feito bem, trabalhado com hansenianos 30 anos. Aí lhe sobra a hérnia de disco fatal, que a leva para a cama. E ela faz o quê? Na cama começa a trabalhar, e nos conta, lá no vídeo, no programa Alimento para a Alma, nos conta que completou neste ano de 2008, que terminou, 20 anos na cama. O quartinho dela do leprosário é o seu mundo, 4 paredes, menos que a 4ª parte deste salão aqui. Ali tem um armário, um guarda-roupa, uma televisão, uma cama de hospital. E o que ela faz da sua vida? Num quartinho, de onde ela não sai há 20 anos, a não ser para trocarem o colchão, que é o que ela nos contou. Só saio da minha cama quando tem que trocar o colchão. Tomo banho aqui em cima, faço as necessidades aqui em cima. Está com uma sonda
Desde então, uma sonda vesical para extrair a urina. E ela faz crochê, tricô e recebe encomenda dos caravaneiros que vão lá visitar os enfermos. E com essas vendas, vendendo esses trabalhos manuais, artesanato, que é o que ela foi fazer, vou trabalhar. Eu agradeço a Deus, agradeceu ao Dr. Newborn, nos contou a história do Dr. Newborn com ela, emocionada, pela saudade, pela gratidão que tem a esse médico, pela dor que ela viu nele, quando foi lhe contar que não havia sido bem sucedida a operação, porque no médico que ama o que faz, e que entende que não é Deus, deve ser muito doloroso dizer a um paciente que por mais que ele tenha se esforçado, Deus não quis que aquilo desse certo, ou que ele não teve a competência adequada para fazer com que tudo funcionasse. Já pensou você, que é pai e mãe, explicar para o seu filho que autorizou que um médico amputasse a sua perna? Já pensou nisso? A dor natural que isso deve gerar. Ou você salva o filho com a perna necrosada, tendo que amputá-la, ou você deixa o seu filho íntegro e perde o filho todo. Se você tira a perna, tem que ver um filho que não tem o corpo completo. Mas, ainda que você saiba que está coberto de razão, você terá que falar com ele. Você terá que lhe dizer: eu tive que escolher isso para você. E essa é uma dor terrível, como deve ser a dor do médico, que ama o que faz e ama os seus pacientes, mas que não consegue. Ela então se lembra da emoção dele ao lhe dizer isso. E ela então, ela mesma diz: não, eu sei que se eu estou assim é porque eu preciso estar assim. Fiel no pouco. É isso que você tem, só uma moeda. Se é só essa moeda que eu tenho, Senhor, eu vou fazer alguma coisa com ela. Não vou enterrá-la na revolta, não vou enterrá-la no desespero, no desânimo, eu vou multiplicá-la. E então o que ela faz? Começa a trabalhar, faz crochê, faz tricô, e nós mostramos os trabalhos que ela faz. E ela vende para as pessoas que encomendam, os que estão sadios, que vão visitar os ancenianos aos fins de semana. E com esse recurso, ela adquire mais linha, mas ela também compra remédio para os outros doentes. Outros doentes que não têm nenhuma remuneração, que não têm aposentadoria, que não têm uma bolacha, um iogurte, que são pobrezinhos, uma fruta. Então, desses recursos ela trabalha, ela tem uma filha, tem uma neta, e com o fruto do seu esforço, ela que sabe, como nos disse, o sofrimento de todos os que estão nos pavilhões, ela se empenha, pedindo para os caravaneiros: olha, o seu fulano de tal está precisando de um sapato assim, será que você podia trazer? Não é para mim, é para ele lá. Ou então vendendo do dinheirinho que tem, conseguindo recurso para entregar e comprar, sem pedir. Você que foi fiel na pouca coisa, porque com toda certeza a doutrina espírita explica para nós a condição da Neuza não é a expressão da maldade de Deus. Deus não é mau precisando fabricar gente ranceniana, leprosa, tuberculosa, aleijada, para que depois esse conjunto de estropiados
possam ajoelhar-se diante dele e agradecer a bondade de um Criador. Deus não precisa desse tipo de expressão para mostrar-se generoso. Isso é consequência natural dos nossos desajustes. Isto é solicitação nossa, nas diferenciações que existem entre prova e expiação, ou melhor, entre expiação e prova. Expiação, resultado danoso, doloroso, de causas que nós produzimos no passado e que nos chegam agora, como fruto amargo do que nós quisemos fazer de forma leviana. Ah, é tão bom ir comer no restaurante e não pagar a conta, não é? É ótimo. Isso só funciona aqui na terra, em que os malfeitores acham que porque a justiça não chegou até eles ou eles não foram presos, estão livres. A justiça divina não é assim. Pode ninguém saber o mal que você tenha feito, mas você vai ter que repará-lo. Poderá repará-lo espontaneamente, se for inteligente. Mas, se não desejar repará-lo, será compelido a repará-lo. Terá que recebê-lo para enfrentá-lo. Expiação, portanto. E a prova? A prova é diferente. Geralmente na expiação, a pessoa é rebelde. O espírito não estava desejando passar por aquilo que ele produzira. Ele queria ainda continuar comendo de graça, sem pagar e dando prejuízo para os outros. E quando se vê sendo obrigado a trabalhar, aí ele se incomoda, ele reclama, não gosta da disciplina. Com a prova já é diferente. Explica lá o livro dos Espíritos. A pessoa que está vendo que falta para a evolução do seu espírito, a melhora das suas virtudes, o combate às suas deficiências, determinadas experiências, às vezes difíceis, amargas, o espírito pode solicitar, preparando-se para elas, uma reencarnação de dificuldades, compatíveis, obviamente, com sua força de superá-las. E esta solicitação, sendo aprovada pelos espíritos superiores, fará com que ela renasça em uma situação difícil, doente, débil, frágil, carente do ponto de vista material. Mas é uma solicitação do espírito. Para quê? Para aprender. Então este que está em prova sofre também como aquele que está em expiação. Mas a diferença está justamente nisto. Alguns que nós visitávamos lá no hospital de Hansenianos estavam em condições melhores do que a da Neuza e tinham ódio do mundo, eram amargos, eram rebeldes, não aceitavam as situações, xingavam os próprios enfermeiros que cuidavam deles. Esse está em expiação, está sofrendo, mas não quer pagar o preço do que fez no passado de errado, ainda que ele não tenha outra escolha, porque recolheu o espinheiral que ele espalhou lá atrás. Aí você chega na Neuza e em alguns outros que nós conhecemos lá também, e vê aquela pessoa que tem tudo para ser igualzinho ao outro, ou sofreu ainda mais do que o outro, trabalhando, bendizendo a bondade divina, entendendo a sua condição, perdoando todos os que tentaram ajudá-lo e não conseguiram, e transformando sua vida e a vida dos outros. Isso é prova que ela está vencendo. É uma criatura dócil, uma criatura não rebelde, uma criatura positiva, otimista, capaz de fazer a alegria dos sadios que vão até lá visitá-la. Imagina isso. Gente que tem um corpo perfeito, vai lá chorar as pitangas para ela, pedir conselho, reclamar da vida, falar mal do marido, da esposa, esperando consolação e recebendo consolação. Então aquele que tem
e se esforça, este haverá de receber muito mais. E ela está lá, trabalhando de todas as formas, conversando, escutando, usando os outros talentos que ela possui, que cada um possui. Saber falar, aprender a pedir, solicitar por favor, dizer obrigado, ter humildade até no modo com que solicita as coisas, sabendo que precisa dos outros para as mínimas necessidades. Não se pode dar ao luxo de ser arrogante, como os que estão em expiação costumam ser. E quem está em expiação e é agressivo, costuma piorar a sua própria situação, porque ninguém gosta de tratá-lo, porque ninguém gosta de debruçar-se sobre um indivíduo asperoso, um indivíduo que é cheio de pontas, pontiagudo, briguento, que xinga os outros que vão ajudá-lo. Ninguém gosta. Estas coisas que nós vamos aprendendo com o Evangelho, na parábola dos talentos, nós queremos reuni-las hoje, para que o capítulo que vai começar, relembrando a nossa instituição, quando começou com 5 famílias e meia dúzia de voluntários, heróicos voluntários, pudesse marcar hoje uma data especial. O capítulo 24 fala sobre isso. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire. O Senhor fala e nos ensina, pela sua parábola, se você tem uma vela, se você tem a luz, não é para que você a coloque debaixo da cama, a fim de que ninguém a veja. É para que ela seja posta em cima, no velador, no local adequado, para que essa luz se espalhe. E como nós dissemos, como disse Dona Elvira, na entrevista que fizemos com ela, nós nunca fomos solicitar nada de ninguém. Nunca fomos pedir que alguém editasse um livro. Nunca fomos pedir para que existisse cirurgia espiritual. Nunca pedimos a qualquer criatura que nós pudéssemos ter aqui em nossa casa pintura mediúnica. Nunca solicitamos que pudéssemos levar a mensagem para o exterior em viagens de trabalho mediúnico ou de trabalho doutrinário. Nunca solicitamos que pudéssemos ter condições de entrarmos na internet. Nunca pedimos um espaço na televisão, menor que fosse. Tudo isso foi chegando. Foram canais que foram sendo colocados como aquelas moedas que o Senhor disse: agora dá mais uma, vamos ver se aguenta. Agora dá mais outra, vamos ver se faz. Nunca pedimos um programa de rádio, nunca pedimos uma estação de rádio, nunca pedimos um segundo programa de rádio, nunca pedimos 1 minuto na televisão e nunca pedimos 30. Mas é necessário, como diz o Evangelho, que aquilo que o Senhor apresenta como esperança possa chegar a outras pessoas, possa chegar a pessoas que não sabem o que é esse cristianismo simples, esse cristianismo sem esses meandros, sem todas as estruturas de ilusões que nós usamos para nos enganar. Um cristianismo de simplicidade, de pé no chão, de limpar banheiro, de arrumar cadeira, um espiritismo sem pompas, um cristianismo sem poderes, a não ser o do bem, a não ser o do esforço pessoal, a não ser o da vitória sobre você mesmo, ou da luta pelo menos para consegui-la. E assim, o capítulo que hoje começamos
nos ensina sobre isso. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob a cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada secreto que não deva ser descoberto, nem nada oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. E para nós, trabalhadores tão pequenos de uma seara tão grande, estarmos hoje falando com vocês, e falando com vocês, que de todas as partes do mundo poderão assistir, poderão ouvir, significa usar a capacidade da humanidade em desenvolver a tecnologia, para que este evangelho, esta explicação, esta coisa fácil, esta coisa simples, tire a venda das criaturas. Há muitas pessoas, que chegaram a esta casa por terem ouvido um programa de rádio, por terem assistido um programa de televisão sobre a doutrina espírita. Pessoas que tiveram a coragem de entrar em um centro espírita e dizerem assim: mas eu não sabia que era desse jeito. Pensavam que era de outro jeito e não tinham muita coragem para chegarem perto. Não passavam nem na calçada de uma casa espírita. Não cumprimentavam alguém que se dissesse espírita, porque achava que a pessoa era do Satanás. E não importa a boa vontade que ela tivesse, só o aprendizado, só o entendimento, só a capacidade de escutar, meditar, trabalhar, concluir, poderia ajudá-la a mudar. Por isso nós sempre falamos nos nossos programas de rádio e de televisão: não acreditem em nós. Nós não estamos querendo que as pessoas digam sim. Não estamos desejando que quem estiver escutando ou assistindo em qualquer parte da terra venha dizer: ai, agora eu vou acreditar nisso porque aquele cara fala bem. Não acreditem em nós. Mas busquem, leiam, escutem, meditem, pensem. Porque toda a luz é posta no alto para que todo mundo veja. E ao ver, cada um se esclarece, cada um se ilumina ou aceita a parcela de luz que está preparado para aceitá-la. A doutrina cristã não violenta as pessoas, não vem salvar quem não deseja ser salvo, porque está sempre de braços abertos, esperando todos os que queiram se salvar. Todos aqueles que queiram se achegar, todos os que desejem encontrar a explicação das coisas sem pagar. E é por isso que Jesus, na palavra de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por ele, Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier, nos explica: quando entre os seus discípulos um deles, vendo a tarefa ser feita, cogita: Senhor, diante dos grandes desafios, não seria interessante que nós tivéssemos uma bolsa para recolher as dádivas, as oferendas, e que todos nós pudéssemos ali depositar recursos para isto? O Senhor então olha para quem teve a ideia e lhe diz: incumba-te tu então desta tarefa. Arruma ele uma bolsa pequena
E diante dos pobres, seus irmãos pobres, os seguidores de Jesus pobres, os pescadores e pecadores pobres, ele faz a primeira coleta. O que podem ter estes homens? Simão, Bartolomeu, André, Tiago. O que podem ter estes homens? Envergonhados talvez, diante da pressão da bolsa que corre, pedindo em silêncio, me põe alguma coisa, tiram o que podem, moedas, centavos, e põe lá dentro. E a bolsa corre até que volta para o dono da ideia. Ele então apresenta a bolsa, cujo barulho é tão pequeno que quase não se consegue ouvir o tilintar das pequenas moedas. Senhor, eis aqui o fruto da nossa primeira coleta. É pouca coisa, é verdade, mas é apenas o começo. E então Jesus se vira para ele e diz: cuida-te, meu filho, para que apesar de pequena, essa bolsa não se torne muito pesada para você carregá-la. Este era Judas, aquele que havia desejado fazer a coleta e que havia ouvido de Jesus: não vai fazer coleta nenhuma, não, é isso que você acha? Então encarrega-te disso, mas cuidado, que essa pequena bolsa não se torne muito pesada. Que foi exatamente o que depois aconteceu. A nossa alegria por hoje não é porque outras pessoas estão nos vendo em qualquer lugar da terra. Até porque é apenas a multiplicação da feiura. A nossa alegria é porque o Senhor disse para nós que a mensagem dele deveria ser colocada alta para que muitos pudessem ver, pudessem ouvir, pudessem descobrir, pudessem ter esperança. A nossa alegria é por aqueles que puderem entender isto e encontrarem, seja em uma palestra, em uma fala, seja em um livro que está no nosso site gratuitamente. Tudo que está no nosso site é de graça. Programas de rádio, programas de vídeo, palestras espíritas, programas de televisão, livros espíritas em português, em espanhol. Tudo gratuito. Para que ninguém diga que não tinha onde ir, que não tinha ao que ater-se para aprender. Fizemos um levantamento recente e no livro Anuário Espírita em português do ano de 2008, que foi editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, a quantidade de downloads que foi feita deste livro na nossa página é maior do que as unidades de livros produzidas pela editora para venda ou doação. É maior o número de livros que foram baixados da internet para os computadores do mundo todo do que a quantidade física de livros em papel que a editora produziu. Isso sim, segundo o Senhor, é colocar a luz acima para que outros possam ver. Daí a nossa alegria, porque hoje à tarde alguém do Japão pôde escutar a palestra, da própria Venezuela, além de irmãos brasileiros de inúmeras cidades, que bastando ter um computador, podem acessar gratuitamente. E quem sabe, aonde estiverem, saberem que eles são sim também fontes
que brotam, que multiplicam, que se entusiasmem, que tenham vontade, que tenham ideias, que possam dizer: não, isto é uma rede de esperança. O Senhor disse a Simão: deixa os peixes por aí, Simão, e vem comigo, que eu te vou transformar num pescador de almas. E o Senhor está fazendo isso com cada um de vocês, que é um Simão na terra, ajudando o Senhor a esclarecer pela rede da luz, pela rede da esperança, esclarecer outros e mais outros e mais outros, não para que se tornem cristãos, nem para que se tornem espíritas, mas que não esqueçam de serem bons, que essa é a grande finalidade de Jesus na terra. Não é multiplicar uma seita em adeptos, não é multiplicar religiões em poderio, não, é fazer com que todos nós nos lembremos que somos filhos de Deus, e que, sendo filhos de Deus, não podemos ser maus, porque se há alguma coisa que Deus não é, é mau. Se há alguma coisa que Deus não é, é vingativo. Se há alguma coisa que Deus não é, é fofoqueiro, intrigueiro. Se há uma coisa que Deus não é, é aquilo que a gente tem costumado ser, por conta própria. Que bom! Que bom que, sendo maus como somos, o Senhor nos deixa tentar fazer coisas boas. Que bom que as inteligências bafejadas pela luz do conhecimento puderam produzir aparelhos que levam a tão distantes regiões a mensagem da esperança. Já existem tantos canais que falam de coisas inúteis ou que não prestam. Você assina uma televisão por assinatura que tem 120 canais e passa o domingo inteiro tentando ver alguma coisa boa e não encontra. E paga para isto, mensalmente, para dizer: eu tenho no meu televisão, tenho 150 canais. E escuta quantos? Ah, não sei, porque metade eu não gosto, metade é de língua que eu não entendo, metade só passa porcaria, a outra metade é violência. Ou seja, de todas, juntando todas as metades, você fica assistindo 2 ou 3, sempre. Não está na hora de se ter alguma coisa que fale da esperança, que leve as pessoas sem preocupação de realce pessoal, ou de conquista de votos, ou de obtenção de recursos, mas que dê às pessoas alimento para a alma. O Senhor sabe, nós não pedimos nada disso. Tanto estão aqui pessoas que chegaram à doutrina espírita por aquilo que escutaram na rádio, depois de 35 anos de estarem em igrejas evangélicas, como também está aqui hoje a criatura generosa que nos chamou para começar a fazer programas de rádio. Nos convidou para ir, nos levou em mais de 20 estações de rádio, nos apresentando para falar de espiritismo com seus amigos radialistas, de graça. E que nos convidou depois para fazer um programa de 1 minuto, num programa que ele possuía, de 1h30. E nos disse: você aceita fazer 1 minuto? Porque eu não aguento mais da notícia ruim.
E 1 minuto por dia. Em 30 dias, são 30 minutos. Faremos. Consultamos os Espíritos. É para fazer. Se vocês disserem que sim, nós fazemos. Se disserem que não, não fazemos. Pode fazer. Depois disso tudo, por mais de 1 ano trabalhando, mais o convite. Graças a este mesmo indivíduo. Por que não dá 30 minutos, um programa por semana? Além dos minutos do dia. Imaginem o louco, dono da estação de televisão, que nos deu 30 minutos sem precisar pagar um centavo. 1 centavo. E já faz quase 2 anos que por todas as semanas nós temos 30 minutos em uma televisão de sinal aberto, sem precisar pagar nada. Se a gente for ficar falando aqui como Deus tem empurrado as coisas, iremos varar a noite. Mas se lá em 1966, quando a dona Elvira estava exuberante, jovial, forte, alguém houvesse dito: um dia, vocês desse buraco aqui, desta garagem, estarão falando do Evangelho para o mundo inteiro, expulsavam o cara do centro espírita, como obsedado, como louco. Eu seria o primeiro a fazer isso. É assim que são as coisas. Pensem nisto. Quando parecer que a vida de vocês está difícil, quando parecer que você está sofrendo mais do que esperaria sofrer, pense nos outros talentos que você tem. O que você está fazendo com eles? Esqueça aqueles que por agora estão pouco avariados. Use os que vocês têm em ação. Porque, como disse Emmanuel ao Chico, que chorava porque um dos seus olhos estava sangrando, um dos olhos doentes, que ele tinha muita dor. Chico Xavier, que tinha que trabalhar na psicografia, estava lá, deitado no sofá. Quando o espírito amigo Emmanuel se apresenta e lhe diz: Chico, já passou do horário. Mas o senhor não está vendo? O que aconteceu? E o Chico pensou: poxa, mas ele é espírito, ele deve estar sabendo que estou sangrando num olho. Pois eu estou com muita dor nesse olho aqui, está sangrando. E Emmanuel lhe disse: o senhor pode me responder o que é que o outro olho bom está fazendo? Não está fazendo nada. Então, se o outro está descansando, vamos trabalhar com o outro que está bom. Espera o senhor lá. E desapareceu. E aí, o talento que estava sobrando foi trabalhar. E enquanto um trabalhava, eles tratavam do outro. Nunca reclamemos, nunca nos queixemos. Falta isto, falta mãos, falta dinheiro, falta... Não se queixe. Trabalhe. Trabalhe. Diz Emmanuel ao Chico: não existe nada que o trabalho não vença. O trabalho no bem, o trabalho no ideal, o trabalho nas forças positivas da vida. Trabalhe. Lá em cima, o patrão está olhando você para ver como é que você se conduz. E quem sabe quando voltar e quando você chegar diante dele, ele diga: bom e fiel servidor, que bom que você chegou, tenho mais coisa para você fazer. E você vai pensar: poxa, agora que eu pensava que eu ia descansar, não, agora que é hora de trabalhar. Você estava descansando quando estava lá na terra, lá é que você estava de férias. Agora a coisa aqui é pegar fogo, porque nós temos pressa. Disse Jesus no capítulo anterior: eu vim à terra para atear fogo, e tenho pressa que ele se acenda.
Lembrem disso. Quando tiverem que olhar a si mesmos nos compromissos da vida. Pensem nos talentos. E pensem que aquilo que reluz, aquilo que ilumina, tem que ser posto no alto, como são as estrelas, mesmo que estejam envolvidas pela treva. A função delas é essa mesma. Estrelas de Deus que vocês são, brilhem. Brilhem ainda mais, quanto maior for a escuridão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos as dádivas da vida, as oportunidades que surgem e que nos permitem o aprendizado, a ampliação dos conhecimentos, a melhoria dos sentimentos, a capacidade de crescermos. Há quantos anos ou séculos nossas vidas têm permanecido estacionadas na mesmice, na falta de objetivos, no desperdício do tempo. E Deus generosamente nos tem concedido nova vida, novo corpo, para que lentamente, se fosse o caso, acordássemos. Agora, Senhor, que nós, como espíritos, começamos a ter uma dimensão melhor da responsabilidade do viver. Nós te queremos dizer da gratidão de podermos mais uma vez erguer a oração coletivamente para nos irmanarmos a todos os semelhantes em todas as partes da terra, não apenas pela mente, não apenas pela palavra dita e sentida no fulcro da alma, mas também, Senhor, agora, presentemente, pessoalmente, instantaneamente. Irmãos de todos os países que tiverem condições poderão unir-se em orações, vibrando pela paz da humanidade, oferecendo sua energia, a sua bondade, partilhando conosco dos teus ensinamentos do Evangelho, e assim ampliando para toda parte a tua sementeira, para que ela possa frutificar, para que ela possa reverdecer o coração estéril dos que não têm esperanças, dos que estão abatidos, dos que não conhecem as chaves da vida múltipla, das consequências dos nossos atos, aqueles que uma simples explicação faz voltar a razão e a vontade de viver, aqueles que até agora têm tido medo do Satanás e que daqui para frente poderão entender que a bondade sublime não pode fazer a maldade absoluta, e que se Deus é o generoso Criador, na expressão da palavra amor, todo o mal só pode ser a expressão do ser pequenino, imaturo, que somos nós. Ah, Senhor, que bom que agora podemos falar do bem, vibrar no bem, não apenas isolados nesta casinha, mas com todos aqueles que quiserem unir-se a nós, no cântico que mais uma vez nós te ofereceremos do fundo do coração. Ajuda-nos, Senhor, a escutar o que a gente vai falar.
É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou